lemos a palavra de Deus e entendemos o que significa em nossas vidas. Verdade? Se eu aceitar, ela é palavra. Se eu não aceitar, ela é palavra do mesmo jeito. O prejudicado sou eu. É verdade? Então, Deus colocou no meu coração aqui Isaías 41 e o verso 13. Na minha versão diz assim: porque, olha como Deus é poderoso. Ele diz aqui, ó: porque o Senhor, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, e que te tomo pela tua mão direita, e te digo, não tema, que eu te ajudo. Então queremos chamar agora, nesse momento, nosso querido irmão, pastor Cássio, está com a oportunidade de nos trazer a palavra essa noite, e eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Aleluia. Os irmãos estão me ouvindo bem? Então eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus, amém? Do fundo do coração eu desejo a cada um que está aqui presente a gloriosa e santa paz do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Dependesse de nós, a gente continuava adorando, né? Uma coisa gostosa é estar na presença de Deus, sentir a presença de Deus em meio aos louvores. Porque o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Só quem adora em espírito e em verdade tem a experiência de sentir a presença de Deus. Isso é sem igual. Mas faz parte também do culto a ministração da palavra de Deus. Então eu convido você nesta noite a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. E nós vamos ler a partir do versículo 24. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aqueles que puderem ficar de pé, em reverência à palavra de Deus, eu nunca deixo de ressaltar. Você reverencia a palavra de Deus se colocando de pé dentro da igreja. Mas não é essa tão somente a reverência que Deus procura. Deus procura uma reverência que vai daquelas portas para fora. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no próximo domingo. Não vai adiantar nada reverenciar a palavra de Deus aqui e agora e sair lá fora e desonrar esta mesma palavra. Então que lembremos disso, no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito e nem ficou amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessou o mar vermelho, como que por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de tudo. Essa é a palavra de Deus para nós esta noite. Agora eu quero te fazer um convite especial. Nós vamos orar, e você vai orar por mim, porque eu não passo de um vaso de barro, nada além disso. O que me cabe é estar nas mãos de Deus. Agora, para Deus nos usar, nós precisamos ser humildes e reconhecer que somos nada, além de nada, nas mãos de Deus, para que Ele seja tudo. Então, nessa noite, você vai orar pelo pregador, junto com o pregador, para que Deus o tome e fale aos nossos corações profundamente.
aquilo que Ele, Deus, quer falar. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui a tua casa, a tua igreja, teus filhos. Somos teus, Pai. Ah, Senhor, a tarefa para a qual me proponho fazer é impossível, Pai, na força do meu braço, na força da razão, do intelecto, da inteligência humana. Mas se o Espírito Santo esta noite me ajudar, oh, coisa gloriosa, todos aqui ouvirão a tua voz, e é isso que nós queremos, Pai, que o Senhor fale através da tua palavra, usa esse vaso de barro, no nome santo de Jesus, cobre com teu sangue, guarda de todo mal, e assim eu também peço a todo aquele que está orando agora, todo aquele que está dentro desta igreja, ou vai ouvir essa mensagem a posteriori, no nome de Jesus, eu peço a tua proteção, que os ladrões da palavra sejam repreendidos agora. Tudo aquilo que tenta roubar a palavra semeada, seja repreendido agora, no nome santo de Jesus. E que a palavra do Senhor vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada e jamais volte vazia. Quem crer comigo, diga amém, em nome de Jesus. Você pode se assentar dando glória a Deus esta noite. Aleluia! O tema da mensagem de hoje é fé visionária. Quantos aqui já ouviram a expressão pelos olhos da fé? Todos. Todo aquele que é cristão já ouviu a expressão pelos olhos da fé. A fé enxerga, mas não é com os olhos humanos, não é com a nossa retina, não é com o globo ocular. A fé tem olhos. Agora, irmãos, eu sempre fui fascinado pelas coisas de Deus, seus princípios, como eles funcionam. Quantos aqui sabem que a fé enxerga? Acredito que todos e aqueles que não sabem esta noite ficarão sabendo. A fé enxerga. Agora, como a fé enxerga? Essa é uma questão prioritária para cada um de nós. Por quê, pastor? Porque boa parte de nós diz ter fé. Mas quando a gente analisa, a pessoa parece não enxergar coisa alguma pelos olhos da fé. E a Bíblia é clara, o justo viverá pela fé e não pelas vistas. A fé enxerga e enxerga muito. Agora, como que a fé enxerga? Quais são os princípios que levam a fé a enxergar? A vida de Moisés pode ser usada para muitos ensinamentos. Um excelente líder, um servo de Deus extraordinário, um homem de sabedoria, um homem de mansidão, um homem de instrução, um homem de experiências com Deus. Mas hoje, nesta noite, nós vamos falar um pouco sobre a fé de Moisés e observar que Moisés cumpre os princípios pelos quais a fé enxerga. E a primeira coisa que eu quero destacar nesta noite, na vida de Moisés, e eu quero que você grave isso, pois isso é o fundamento. Sem isso, a fé não enxerga nada. O que é, pastor? Chama-se renúncia. Uma fé que não renuncia é uma fé cega. A fé que não renuncia não enxerga. Ninguém que sirva a Deus, que não tenha renunciado a si mesmo, a este mundo, pode abrir a boca e dizer que pelos olhos da fé enxerga o que quer que seja. Não! Antes, esta é uma fé cega. Sem renúncia, a fé não tem visão. Para se ter uma fé visionária, é necessário renúncia. Pastor, aonde é que o senhor enxerga isso na vida de Moisés? Olhe para o texto que foi lido, verso 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou, ou seja, renunciou, ser chamado filho da filha de Faraó. Irmãos, Moisés renunciou coisas pelas quais alguns homens entre nós, não exatamente aqui nesta igreja, eu falo entre nós, humanidade, são capazes de matar milhares.
milhões. O que Moisés renunciou, os homens matam inocentes, os homens matam crianças, os homens matam jovens, os homens enviam, enquanto eles estão atrás de cadeiras confortáveis, jovens para a guerra, pelas mesmas coisas que Moisés renunciou. Pastor, mas que coisas são essas? A primeira, elevada posição social. Quantos não são aqueles entre nós que lutam de todas as maneiras e são capazes de todo tipo de atrocidade, não dependendo de quem vai ferir, machucar ou matar, por uma posição elevada perante a sociedade? Mas o texto é claro: Moisés, quando já homem feito, recusou, renunciou ser chamado filho da filha de Faraó. Você tem noção da posição social que Moisés ocupava? Muitos matam e morrem por uma posição como essa. Irmãos, este era um prestígio que poucos privilegiados poderiam entender. Infelizmente, muitos de nós, em instâncias inferiores, também cometem o mesmo erro. E para que a sua fé possa enxergar, você vai precisar fazer como Moisés, recusar todo e qualquer status. Eu lembro do dizer do apóstolo Paulo, quando ele dizia: até o presente momento, temos sido considerados como lixo do mundo e escória de todos. Se tem uma coisa que a gente olha para a vida dos apóstolos, e podemos dizer que eles tinham um zelo tremendo, é por não ter reputação nenhuma. Eles não defendiam a reputação. Eles não são como os cristãos dos dias atuais, que vão para as redes sociais justificar seus atos e feitos, esbravejar contra A e B, e muitas vezes A e B é um outro irmão. Esses cristãos aqui, os apóstolos, não eram assim. Eles não precisavam defender nenhuma reputação. Eles não tinham nenhuma preocupação se até o presente momento eles eram considerados como lixo do mundo e escória de todos. Eles não defendiam reputação. Moisés jogou tudo isso na lata do lixo. A posição social não interessava mais para Moisés. Em segundo lugar, poder de influência em toda a nação egípcia e até fora dela. Irmãos, ser filho de monarca, ser filho de rei, ter parentesco com Faraó, é algo que concede à pessoa uma influência na nação inteira. A influência de Moisés era tão grande que se ele dissesse alguma coisa, todos escutavam, todos, absolutamente todos, por ser filho de quem era, fazer parte da realeza, ser um príncipe. A sua influência era sentida na nação inteira. E outras autoridades das nações circunvizinhas também respeitavam a influência daquele homem. Mas ele recusou isso também. Ele renunciou a isso também. Quantos não são aqueles entre nós, carnais, querem aparecer, querem influenciar, mas todo cristão verdadeiro, que tem uma fé, que enxerga, e enxerga bem, ele renuncia a toda e qualquer influência. Se tiver que influenciar, será usado pelo Espírito Santo de Deus. E aí já não é mais ele, é o Espírito que nele habita. Em terceiro lugar, uma vida cercada de confortos e muitos servos. Eu não tenho noção do que é isso. Se Moisés quisesse, ele jamais ergueria as mãos para levar um copo com água à boca. Você sabia disso? Se ele desejasse, enquanto o sol estivesse escaldante, ele poderia deitar-se ou sentar em qualquer lugar confortável. E um servo ficava com uma pluma gigante, abanando o príncipe, para que nenhuma intempérie do tempo
do clima viesse a molestar o príncipe. Você sabia disso? Aquele homem, quando ia tomar banho, se ele quisesse, tinha um servo ou serva, não interessava, só para lhe esfregar, preparar seu banho, preparar a água, preparar as especiarias que se colocava na água, os perfumes, o sabão. Ele não precisava erguer os braços para lavar as costas. O servo ou serva estaria ali de bom grado, fazendo tal serviço. E para tal pessoa ainda seria uma grande honra fazer parte de um serviço a um príncipe. Tem noção do conforto que um príncipe tem à sua disposição? Foi isso que ele renunciou. Foi isso que ele rejeitou. E mais, segurança real 24 horas. A maioria de nós vive em insegurança. Não é verdade? Mas não era assim na vida de Moisés. Moisés não tinha um simples grupamento policial que fazia a sua guarda. Não! Era segurança da realeza, era segurança real, 24 horas por dia. Ele não dava um passo em lugar nenhum que não tivesse homens treinados, armados, belicamente muito bem equipados, treinados em defesa pessoal, em artes marciais e no manuseio de tudo que é arma e com conhecimentos de inteligência e táticas para proteger a vida do príncipe. Se alguém ousasse atacar o príncipe, a fidelidade daqueles homens era tão grande que ainda que eles estivessem desarmados, eles se colocariam na frente de uma espada ou lança, ou o que quer que fosse, para proteger a vida do príncipe Moisés. Você tem noção do que é ter esse tipo de privilégio, esse tipo de conforto? Eu confesso que eu estou ministrando, mas eu não tenho noção do que é ter estas coisas, estas regalias, estes privilégios e, como dizem alguns, estes poderes. Não é verdade? Não é isso que os homens chamam de poder? Não é por isso que eles tanto lutam? Não é por isso que eles tanto matam? Não é daqui a alguns anos que alguns virão à nossa porta dizendo isso e aquilo, prometendo isso e aquilo outro, até conquistar seu voto, até conquistar seu apoio? E se você deixar, eles querem subir aqui e tomar o microfone e vir com suas falácias e promessas para que, se possível, engane até os eleitos de Deus e deles alcance alguma vantagem. Não é assim? Tudo por poder, tudo por estes privilégios. E o que mais Moisés recusou? Prazeres de toda espécie. Prazeres na ciência, no saber, no conhecimento. O Egito era extremamente desenvolvido, um lugar de estudiosos. E daqui a pouco nós vamos ler um texto que mostra isso. Prazeres culinários, gastronômicos. Moisés podia experimentar todo tipo de especiaria, comida exótica ou não. Ele poderia ter à sua disposição um especialista ou uma especialista na sua cozinha, adaptada ao seu paladar requintado, fazendo somente o que lhe agradava. Ou se ele tivesse alguma curiosidade de experimentar algo, ele mandaria aquela pessoa fazer. Moisés vivia prazeres e tinha acesso a prazeres que nós nem sonhamos. A nação egípcia era uma nação promíscua, prostituída, que fazia cultos horrorosos nessa temática, totalmente lasciva. Moisés era um príncipe. Se ele desejasse a companhia de uma mulher, seja ela quem fosse, com exceção, óbvio, da rainha, ele mandaria chamar, e essa mulher não consideraria isso uma desonra.
E se ele dissesse, eu quero 3, 4, 5, eu quero 10 mulheres aqui dançando na minha frente, era imediatamente. E todas viriam, querendo ou não. Mas a maioria iria e acharia aquilo uma grande honra, dançar para um príncipe e servi-lo para o que quer que ele quisesse, independente do que fosse. Você tem noção de quanto poder é isso? Eu não tenho. Mas muitos ministros, muitos juízes e muitas outras autoridades, eles sabem bem. Eles conhecem bem tais poderes. Eles usufruem bem de tais poderes. Foi estas as coisas que ele renunciou. E em instâncias menores, cada um de nós na caminhada cristã, para que a fé enxergue, vai precisar passar por cada área dessa e renunciar também. Senão você não enxerga. A sua fé será débil. E tudo que Deus quer para você é uma fé firme, vigorosa e visionária. Quem crê, diga amém. Deixa eu fazer uma observação. Moisés recebeu uma educação de príncipe. E é óbvio que a educação de um príncipe visa prepará-lo para um dia, se precisar ele ser rei. Moisés não recebeu uma educação de príncipe de graça. Ele estava sendo preparado para, se caso precisasse, se tornar o próximo rei. Ah, mas ele não era legítimo. Mas graças a Deus não aconteceu certas coisas, como por exemplo, o pai morrer e Ramsés também morrer. Por alguma razão. Quem assumiria o trono? O próximo na linhagem. Quem era o próximo? Moisés. Então a sua educação, enquanto a plebe não tinha acesso a ela, Moisés tinha. E foi isso que ele rejeitou. Foi isso que ele recusou. Um outro privilégio na vida de Moisés, que muitas vezes a gente lê que ele era um príncipe, mas não entende. Enquanto todos os pobres e plebeus tinham apenas a roupa do corpo, talvez 2 no máximo, Moisés tinha uma alfaiataria à sua disposição. Qual é a próxima ocasião? Jantar com o rei. Faça-se uma roupa especial para esta ocasião. Qual é a próxima ocasião? Estaremos diante do exército. Faça uma roupa de príncipe especial para esta ocasião. Qual é a próxima ocasião? Seremos visitados por uma outra autoridade de um outro país. Faça uma roupa especial para esta ocasião, para receber uma autoridade vinda de outro país. Tem noção do negócio desse? Ou você acha que Moisés vestia a mesma roupa todo dia e toda hora? Ou você acha que Moisés era como eu, que só tem um terno preto? Se eu soltar ele aqui, ele sai correndo e dando glória. Aleluia. Não, ele tinha uma alfaiataria à sua disposição. Isso é muito poder, irmãos. Eu sinceramente vejo essa lista e fico abismado. Agora, se você sai do verso 24 e vai para o verso 25, olha o que diz a Escritura. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Preferindo sofrer. Quem é louco o suficiente para preferir sofrer? Sabia que o cristianismo é assim, desde tempos imemoráveis, obviamente? Desde o seu início, todo cristão escolhe sofrer para trazer no próprio corpo as marcas de Cristo. Você sabia disso? Eu não tenho tempo, porque se eu tivesse, eu lhe contaria histórias incríveis dos irmãos no Coliseu. Eu tenho 2 livros, amo lê-los, mas toda vez que eu leio, eu sinto vergonha de abrir a boca e dizer que sou crente. Mártires do Coliseu, meu Deus, que histórias são aquelas?
Eu tenho um outro lá chamado Os Pais da Igreja. Tem um sujeito que uma vez disse o seguinte, quando estava sendo perseguido, eu não sei se foi Inácio que disse isso. Eu acho que eu lembro dele por causa do nome do meu pai. O pessoal estava perseguindo ele para prendê-lo. E ele era um homem tão cheio do Espírito Santo que ele dizia assim: me prendam, podem levar, podem matar, podem fazer o que vocês quiserem. O único objetivo meu é ser moído até que seja encontrado o pão puro para ser oferecido a ele. Ele não estava nem aí para a vida. Os olhos da fé daquele homem enxergavam o invisível. Eu fico com vergonha de dizer que sou crente quando eu lembro dessas histórias. Mas Moisés preferiu sofrer. A pregação dos dias atuais dizem ao contrário. Mas a Bíblia não diz ao contrário. O próprio apóstolo Pedro disse: quem quer seguir a Cristo piamente padecerá perseguições. Mas como que eu enfrento a dor e o sofrimento? Só com uma fé que enxerga. Sem fé que enxerga, eu não escolho sofrer. Eu fujo da cruz. Eu fujo dos espinhos. Eu fujo dos cravos. Eu fujo dos açoites. Eu fujo do opróbrio, da vergonha. Eu fujo. Consequentemente, eu nego o meu Senhor. Ele mesmo disse para nós: se me perseguiram, vão perseguir vocês também. E os apóstolos deram prova de que estavam semelhantes a Cristo. Presos, açoitados, saíam de lá rindo e cantando: fomos dignos de ser açoitados em nome do Senhor. Parece loucura só para os cristãos dos dias atuais, que fogem da cruz, que fogem da dor, que são como meninos mimados, que toda e qualquer circunstância já estão chorando. Pastor, ora por mim, eu estou na prova. Algumas provas é o próprio Deus nos limpando, nos lapidando. Outras são provocadas por nós mesmos. E a gente quer que o pastor faça um milagre. Não faz, querido. Se eu orar por você, estando você na prova, e Deus me falar que a mão dele está sobre você, pode ter certeza que não vai adiantar a minha oração. Deus vai tratar contigo de um jeito ou de outro. Agora, outras provas é o maligno. Aí a gente repreende. Aí a gente batalha espiritualmente. Mas Moisés escolheu sofrer. Será que nessa noite alguém dá glória a Deus dizendo: eu também quero sofrer? Seja verdade isso na tua vida. Agora vamos para Atos dos Apóstolos. Eu não vou mudar de assunto. É o mesmo assunto. É Moisés, capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Vamos ver mais alguns detalhes sobre a vida deste homem. Atos dos Apóstolos, verso 21. Isso, Atos dos Apóstolos 7, 21. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recebeu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Este homem, que é dito dele que era poderoso em palavras e obras, é um homem de 40 anos de idade. Ainda não é o Moisés da sarça, tá? Esse Moisés aqui só tem 40 anos de idade. Ele não é o Moisés da sarça ardente ainda. Ele não é o mais manso da terra ainda. Ele não é um homem que teve um encontro com Deus, mas já é um homem que tem fé. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Porque apesar de ter sido educado em toda a ciência dos egípcios, há uma pergunta que não quer calar. No que Moisés acreditava?
Ele acreditava em tudo aquilo que acreditavam os filhos de Abraão. Quem está no Egito, apesar de escravo, são os filhos de Abraão, de Isaac e Jacó. As histórias passaram de pai para filho. E Moisés sabia que pertencia àquele povo e não deixaram de dizer para ele tudo o que dizia respeito a Deus Todo-Poderoso e seus ancestrais. Quando pregaram para Moisés, e isso a gente não sabe quando foi, e eu quero crer que a mãe dele tem parte nisso, e eu não estou falando da filha de Faraó, estou falando da ama de leite, a sua mãe. Eu quero crer que a sua irmã teve parte nisso. Enquanto o menino Moisés crescia como príncipe, também foi colocado nele todo o peso da história dos filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aquilo gerou fé no coração daquele homem, ao ponto dele rejeitar, renunciar. Os olhos da fé nunca enxergam antes da renúncia. Nunca. Não pense você que é possível ter uma fé que enxerga antes da renúncia. Não. Tem que renunciar primeiro. Se a gente estudar o perfil dos outros personagens, todos eles renunciaram primeiro para depois se manifestar uma fé visionária, uma fé que enxergava. Agora, quando a Bíblia diz que Moisés era grande, era poderoso em palavra e obra, pense você comigo, quantos de nós tem sonho de grandeza? Quantos de nós não fala isso com palavras, mas fala com atos? Se está na frente de alguma coisa, tem que aparecer, eu sou líder, eu coordeno, eu mando, as coisas são aqui agora do meu jeito. Os olhos da fé não tem nada a ver com esse comportamento. Antes, todo aquele que crê renuncia a si mesmo. É simples, é humilde. E a Bíblia diz que o humilde é ouvido, o arrogante é rejeitado. Quanto mais arrogante é um homem, mais antipatia ele gera. Mais as pessoas querem distância dele. A companhia dele é desagradável. Mas um homem cheio de fé também é um homem cheio de humildade. Ele renuncia o querer ser maior, o querer ser melhor do que o seu próximo, do que o seu irmão. Ainda que seja posto na função de líder, ele se comporta como um servo de todos, não como o maior de todos. Isso é os olhos da fé enxergando, vendo além. Esses são os princípios que fazem a fé enxergar. Agora, voltemos para o nosso texto. Observemos. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, verso 27 de Hebreus 11. Pela fé, Moisés abandonou. Sabe qual era a frase comum que Moisés usava para falar com o Faraó? Quando ele dizia que o povo iria sair do Egito? Ele dizia o seguinte: Faraó, nenhuma unha ficará no Egito do povo de Israel. Sabe o que isso significa, irmão? Renúncia total, completa e irrestrita a tudo que é carnal, mundano, demoníaco, inimizade contra Deus. Parece que os crentes dos dias atuais não compreendem. Você quer ter uma fé firme e forte? Renuncia. Nenhuma unha do mundo ficará em nós. Nenhuma unha. Ou se faz isso pela fé, ou não se faz por nenhuma outra razão. Nenhuma outra razão impulsionará você a rejeitar, a renunciar e a dizer: nenhuma unha ficará para o mundo, para o diabo, para a carne ou para qualquer inimigo do Senhor. Se não for a fé,
nada te impulsionará a fazer tal coisa. Às vezes a gente luta tanto para o povo ser liberto, né, pastor? Mas se a fé não impulsionar, a libertação também não acontece. O que te faz sair da tua casa e estar aqui esta noite? Fé. É pouca, mas faz. É pouca, mas é fé de verdade. Quantos aqui entendem? Uma gota d'água também é água. Uma gota de fé também é fé. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda é fé genuína, verdadeira, como qualquer outra. O que te faz sair de casa é fé. Agora, o que Deus quer que aconteça com a sua fé? Que ela enxergue, que ela veja além, que ela vá adiante. Olha para o nosso texto. Pela fé, Moisés abandonou o Egito. Não ficou amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê o que é invisível. Não é que ele via com os seus olhos, mas a fé dentro dele enxergou além. O que foi que ele enxergou? Eu pertenço ao povo das ricas e eternas promessas do Deus Todo-Poderoso. Eu pertenço aos filhos de Abraão. E sobre nós está a promessa do Messias, do grande libertador. Hoje nós somos igreja. E sobre nós há uma promessa. Ele voltará. Ele voltará, igreja. Você crê? Isso deve te impulsionar para a renúncia. Pois Moisés abandonou o Egito e ficou firme como quem via o invisível. Ele vivia aqui no mundo, mas a mente, o coração estava na eternidade. Ele era movido pela eternidade. Eu não sei o que te impulsiona, o que te move, mas muito da nossa vida débil na fé se dá por ser movido às coisas terrenas e não pelas coisas eternas. Muitos de nós têm uma vida aquém do que Deus idealizou, porque o que nos move é terreno, pequeno, passageiro. Deus quer que o justo seja movido por coisas eternas. O justo é movido pela eternidade, porque a fé o impulsiona a isso. Ninguém está proibido de ter seus planos. Mas lembre-se, eles dependem da aprovação de Deus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Não se esqueça disso. Faça seus planos. E tudo isso é dito de Moisés antes da experiência da sarça. Ele vai ter experiência com a sarça só lá na frente. Pela fé, este homem Moisés recebeu a graça da permanência, de permanecer firme. Quantos aqui gostariam de ter a graça da permanência? Quanta gente abandonando o Senhor, quanta gente virando as costas para o Senhor, quanta gente deixando de congregar. Eu me pergunto se essa gente realmente tem fé, se elas sabem o que é a fé, se ensinaram para elas os princípios pelos quais a fé enxerga, se disseram para ela, olha, ou você renuncia, ou você não recebe a graça da permanência. Eu custo acreditar que tais pessoas foram ensinadas. Agora, tendo dito tudo isso, vamos para a parte final desta mensagem e vamos aplicar umas coisas de Moisés para nós. Quantos aqui sabem que Moisés foi chamado por Deus? Apesar da gente não ter dito, né? Eu não li isso.
no texto, mas é evidente que ele foi chamado por Deus. Agora eu quero saber quantos aqui têm certeza absoluta que foi chamado por Deus. Porque isso é fundamental, meu irmão, minha irmã. Obrigado. Isso é fundamental. Você foi chamado por Deus, assim como Moisés, para coisas que o próprio Deus planejou. Que coisas são essas? Coisas grandes e sublimes que tu não sabes. Eu não posso especificar o que Deus tem para cada um. Mas eu posso garantir, invoca ao Senhor, Ele te responderá, Ele vai te anunciar coisas grandes e firmes que tu não conheces. O teu chamado é glorioso, por isso ele foi estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. Moisés foi chamado por Deus, e isso é fundamental. Você precisa crer nisso esta noite. Você não ocupa o banco de uma igreja, você participa de um corpo. Você não assiste um culto, você participa de um culto. Você faz parte do culto, você faz parte do corpo. Você é membro da família celestial. Aleluia! Isso dá vontade de pular, sabe? Em segundo, diz o texto que nós lemos, antes da fé visionária, Moisés teve que renunciar, e eu preciso dizer isso muitas vezes. Renuncie tudo que Moisés renunciou. Se na tua vida tem algumas dessas coisas em instâncias menores, renuncie. Pastor, de onde você tirou essa ideia? Alguém vai ter que me ajudar, porque essa palavra de Jesus está lá em Lucas. Todo aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Só é discípulo de Jesus aquele que renuncia a tudo quanto tem. Tudo quanto tem. Seja o que for. É o que não presta, renuncia. Principalmente o que não presta. Renuncia tudo. Pastor, eu sou o bichão, eu sou brabão mesmo. Se falar comigo, vem quente, que eu devolvo fervendo. Renuncia. Vai a Cristo aprender a ser manso e humilde de coração. Mas se eu souber quem falou de mim, eu vou lá. Renuncia. Lucas 14, 33. Quem está aí ajuda nós, Lucas 14, 33. Aleluia. Nós vimos tudo que Moisés renunciou. E você precisa renunciar. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que eu tinha quando entreguei a vida a Jesus? Nada de bom. Eu tinha muita coisa ruim. E alguns de nós conservam algumas coisas ruins. Hábito de mentir. Renuncia isso ligeiro. Porque todo mentiroso é filho do diabo, não de Deus. Hábito de invejar a coisa dos outros. Renuncia ligeiro. Renuncia a tudo quanto tem. O que tem uma pessoa quando entrega a vida a Jesus? Um monte de coisa ruim e errada. Às vezes a pessoa lê isso aqui e pensa assim, tudo quanto tem, casa, né, carro, né, bens e dinheiro, é tudo quanto tem no ser. Tudo quanto tem no ser. E às vezes no nosso ser tem muita coisa ruim, que não serve para nada. Só atrapalha e às vezes dá lugar ao diabo. Renuncia a tudo. Moisés, movido por aquilo que a fé fazia, ele enxergava
se portava como quem via o invisível. A fé fez ele enxergar Cristo. É dito no texto que ele considerou a vergonha, opróbrio ou vitupério, significa grande vergonha. Tem uns significados mais fortes, mas não é esse o nosso propósito esta noite. Mas tudo que significa a vergonha de Cristo, ser rejeitado, ser perseguido, ser desrespeitado, ser arrancado dos direitos. Moisés viu a vergonha de Cristo e comparou com as riquezas do Egito. E observou que as vergonhas de Cristo têm muito valor e são muito mais preciosas do que tudo aquilo que ele renunciou. E se a gente começasse a falar das belezas e riquezas de Cristo, hein? A gente está falando da vergonha de Cristo. É muito melhor do que o Egito. É muito mais valioso e precioso. E as riquezas? E as belezas? E as virtudes? As alegrias? E os prazeres? E a verdadeira realeza? A grandeza? Ah, irmãos, ia passar a noite toda falando. Pela fé ele abandonou o Egito. Você também vai ter que abandonar completamente. Ah, pastor, é só uma musiquinha do mundo. Não, pastor, essa banda aqui é legal. Eles cantam, pastor. E a letra da música deles fala uns negócios bons. Aqui, pastor, fala até de Deus. Não é feito para a glória de Deus. Para nós o que funciona é uma regra só. Quer comais, quer bebais ou façais uma outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. Parece que não entende. O compositor não teme a Deus, mas fez a música. Ah, mas tem beleza. E quem disse que o diabo não entende de beleza? A cultura do mundo é uma beleza. Tem muita coisa bela. Mas a mentalidade demoníaca, infernal, carnal, diabólica, está inserido ali naquela beleza. Escuta a música mundana. Vai ver filmes violentos e com cenas horrorosas, que eu não vou gastar meu tempo aqui, nem usar o santo altar para descrever aquilo que a Bíblia chama de vergonha. O que os filhos das trevas fazem, o só referir é torpe. Efésios capítulo 5. Depois você confere. Lá está dito que os filhos das trevas fazem oculto. O só referir é vergonha. É torpe, pecado. Então não vou perder meu tempo no santo altar de Deus descrevendo que alguns crentes passam horas se alimentando. Você sabia que o que os olhos veem entra? Você deixa entrar no seu ser pelos olhos e pelos ouvidos. Aí quando menos espera, não quer mais orar, não quer mais ler Bíblia, não quer ir para a igreja. Aí começa a se levantar contra a autoridade do pastor. O pastor não presta, a igreja não presta, os irmãos não prestam. Não enxergava defeito nenhum na igreja quando chegou. Era a presença de Deus. O louvor uma bênção, o pastor um espetáculo. Mas começou a dar lugar à carne, pronto. Começou a enxergar defeito em tudo e todos. Daqui a pouco, sai por aquelas portas e só Deus sabe por onde vai andar. Deus não quer isso para você. Deus quer que você tenha uma fé que vê, que enxerga e que te dê a graça da permanência. Pela fé ele enfrentou a fúria do rei. O que significa isso, pastor? Oposições. No emprego, na família, em qualquer lugar que você vá. Se perseguiram ao dono da casa, que dirá os seus mordomos. Foi o que Jesus nos ensinou. Então, quando alguém te perseguir no teu trabalho, não dá uma de criança, chorosa. Ai, meu Deus, estão me queimando no serviço. Fica firme, dá testemunho, dá bom exemplo, seja crente. Porque o ímpio persegue o crente
somente sem que para isso haja causa. Aprende, ele não precisa de um motivo para te odiar e te perseguir. Ele vai fazer isso até sem motivos. É verdade. No Salmo 119 diz isso 3 vezes. Lê lá, é 20 minutos lendo. Meu Deus. Entenda, por ser cristão, você enfrentará oposições. Ou você rejeita tudo para que a sua fé veja e te mantenha firme, ou quando as oposições chegar, ou quando os escândalos chegar por causa de Cristo, por causa da palavra, você vai ser como a semente que foi sufocada pelos espinhos. E morre. E morre. Deus não quer isso para você, amém? A fé leva à vida, e leva à vida eterna. Pela fé, Moisés se entregou a Deus por inteiro. E todo o seu comportamento girava em torno do que ele acreditava. Como são diferentes os crentes de hoje. Eu quero que você curva a sua cabeça e feche seus olhos por um instante. Não é preciso esperar o fim do ano para fazer uma reflexão depois de ouvir uma palavra como essa. Deus quer sua renúncia. Pastor, quanto tempo vai demorar? Quanto tempo vai durar eu renunciando? Até o teu último fôlego de vida nesta terra. Porque depois você receberá a coroa da vida. É isso que significa: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Em outras palavras, vivi renunciando a tudo que não é do agrado de Deus. Sabe, eu sou como o sábio de Provérbios, odeio todo falso caminho, detesto todo caminho de desvio, de má conduta. Mas eu não detesto as pessoas, eu detesto o mal, não as pessoas. É muito fácil ouvir essa palavra e começar a aplicar para os outros. Tá vendo? É contigo. Às vezes a gente está pregando aqui, um cutuca o outro. Ó, amor, é para tu, hein? Jesus está falando contigo, Jesus está falando com todos nós, inclusive com o pregador. É para todos nós. Renúncia total, completa e irrestrita. Entrega, rendição. Aí a sua fé começará a ver. Todo o teu ser será transformado. Porque a vida do justo é assim, de glória em glória, até ser dia perfeito. Soberano Deus e eterno Pai, eis aqui a igreja, eis aqui teus filhos, eis aqui os escolhidos. E eu peço nesta noite, em nome de Jesus, como aquele pai que pediu socorro a Jesus na pequenez da sua fé. Socorre-nos, ó Deus, na nossa pequenez de fé, e nos concede tais graça de poder renunciar a tudo, por amor a Ti, porque tudo aqui vai passar, tudo aqui vai ser esquecimento logo em breve, mas está contigo eternamente, é indizível, e nós queremos a graça da permanência através da renúncia. Nós queremos a graça da visão, que enxerga até nas vergonhas de Cristo maiores riquezas do que tudo que este mundo viu possa oferecer, de tudo que a carne possa tentar-nos, de tudo que o mundo possa tentar nos seduzir. Os opróbrios de Cristo são melhores. Nos ajuda a ver assim, a não fugir da cruz, a não fugir dos espinhos, a não fugir dos cravos, a não chorar como crianças diante do Senhor, porque o Senhor não abandona o seu povo.
foi lido e dito, e eu ouvi a voz de Deus esta noite, dizendo: eu te tomo pela tua mão direita. Igreja amada e escolhida do Senhor, o caminho que Deus tem para ti não é outro senão o caminho de uma fé que enxerga, uma fé visionária. E que todos aqui esta noite sejam abençoados com tal fé. Quem recebe nesta noite, diga amém. Aplauda ao Senhor, dê glórias a Deus. Aleluia.